3 atitudes. Aqui não é palavra. Jesus não está preocupado com blá blá blá. Ele quer atitude real. E aqui ele coloca 3 exemplos difíceis: o amor aos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, e ajudar quem a gente pode ajudar, sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, e você que vai ouvir e receber esta palavra depois que ela foi aqui partilhada. Tudo na vida, meus irmãos, tem um porquê. E a pessoa feliz é a pessoa que descobre o motivo da sua ação. Se fala muito hoje no mundo empresarial, no mundo onde as pessoas querem mais energia, a palavra motivação. O que é motivação? É você descobrir o motivo da ação. Uma pessoa que vai agindo, e ela não sabe por que ela age, ela vai se cansar rapidamente. Uma pessoa que corre. Você está correndo para onde? Eu não sei para onde estou correndo. Já ela para de correr. Não tem motivo. Quando nós temos motivos, nós nos tornamos pessoas mais resilientes, mais fortes, perseverantes. A pessoa que se casa, quais os motivos do matrimônio? O que te faz renovar este amor a cada dia? O papai e a mamãe, quando educam os filhos, cuidam dos filhos, qual o motivo que os move a esta ação? Você que trabalha e que tem horário para chegar, por que é necessário aquele horário? Qual o motivo que te leva àquela ação de chegar naquele horário? Você que está na academia, fazendo exercício, andando de bicicleta, fazendo dieta, esta é a ação. Qual é o motivo que te leva a esta atitude? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. Vamos repetir isso? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. E aqui, meus irmãos, no Evangelho, Jesus está falando de um motivo além desta vida, que é a recompensa no reino dos céus. O Senhor promete aos seus uma grande recompensa. A leitura diz que Deus é misericordioso e Ele tem para nós uma recompensa grande. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nada em troca. 3 atitudes. Aqui não é palavra. Jesus não está preocupado com blá blá blá. Ele quer atitude real. E aqui ele coloca 3 exemplos difíceis: o amor aos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, e ajudar quem a gente pode ajudar, sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. Qual é a ação? Amar os inimigos. Outra ação, fazer o bem sem olhar a quem. Outra ação, ajudar quem eu posso, sem esperar nada em troca. Tá bom, qual o motivo? A grande recompensa que Jesus nos prometeu. Que Jesus prometeu a quem fizesse isso. Entendam, meus irmãos, se não se tem motivo, não se tem ação. Motivação. Por que as pessoas não têm atitudes? Porque ela não tem motivo. Então uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não vislumbra o céu e que não acredita numa recompensa eterna, para que amar inimigo? Para que fazer bem? Para que ajudar as pessoas? O importante é o seu umbigo, o importante é a sua vida. Mas quando você descobre que existe uma recompensa, que existe um tesouro escondido, uma pérola preciosa, você então irá tomar as atitudes necessárias, porque você tem um motivo maior. Não sei se você já brincou, se os seus pais te fizeram alguma coisa assim, de encontrar o tesouro escondido. Minha mãe foi professora a vida toda, e ela fazia muito na manhã de Páscoa. E meu irmão, com muita alegria, tem feito com os filhinhos dele. Tradição de família, né? Minha mãe recortava, toda cuidadosa, umas pegadas de coelhinho e ia colocando na casa para a gente encontrar o ovo de Páscoa.
Então tinha pegada de coelhinho que não chegava a lugar nenhum, tinha algumas outras que levavam a lugares inesperados, mas tinha aquelas pegadinhas que te levariam até o ovo. E para eu e meu irmão, aquela festa também do domingo da Páscoa era procurar o tal do ovo. Então a gente ia no quarto, ia no outro, seguia a pegada. Minha mãe, tá frio, tá quente. Qual que é o motivo que me levava àquela ação de ficar procurando? É porque algo seria encontrado. Se não tivesse algo a ser encontrado, me respondam, qual o motivo da procura? E isso está faltando no coração de muitos cristãos católicos. Eles perderam o motivo e por isso não tem a ação. É isso que a igreja nos ensina. Aquilo que nós cremos precisa iluminar aquilo que a gente vive. E a atitude nossa de cristãos e católicos, ela aponta para um motivo, a recompensa grande nos céus. Porque se nós amamos somente quem nos ama, qual a recompensa? Se nós fazemos o bem somente a quem nos fazem bem, por que a recompensa? E se nós emprestamos somente quem haverá de nos emprestar, qual a recompensa? Não há recompensa. Os outros vão nos dar a recompensa. Aqui se fala de uma recompensa eterna, uma recompensa no reino dos céus, uma recompensa que não é aqui de baixo. E o mais difícil, mas necessário, que Jesus coloca no Evangelho, é o amor aos inimigos. Nós que somos cristãos, católicos, é imperativo o amor aos inimigos. O que significa isso? Não é uma questão de se você quer, se não quer, se vai, não. Nós precisamos fazer, porque Jesus não está dizendo assim, se você conseguir, ame o seu... Não, ele está dando uma ordem. Amai, é imperativo. Amai os vossos inimigos. Aqui, quando ele fala de amar, ele está usando o verbo agapau, que deu origem ao amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Guardem isso. Qual é a ação? Amar os inimigos. Qual é o motivo? O amor de Jesus por nós. Porque se você olha o seu inimigo, alguém que falou mal de você, alguém que tentou estragar seu casamento, alguém que espalhou mentiras com o seu nome, alguém que quis puxar o seu tapete, aqui para nós, vocês não vão concordar, mas eu sei que lá dentro é um amém que vai brotar aí. Essa pessoa não merece o amor, ela merece um soco para cara fora. É isso que ela merece. Porque tem gente que merece uma boa tunda para criar vergonha na cara. Mas não é isso que nós vamos fazer. É isso que está no coração da gente. Porque Santo Agostinho vai dizer, o homem é uma criatura decaída, porque nós pecamos. E é mais fácil odiar do que amar. Para nós, marcados pelo pecado, é muito mais fácil brigar que fazer as pazes. E hoje em dia, o pessoal briga na internet, né? Eles brigavam no quarto. Aí uns passaram a brigar na rua. Não, hoje brigam na internet. A pessoa tem um problema com alguém, ela liga o celular. Olha aqui, fulano, e desce a lenha. Aí quem não sabia fica sabendo, e quem fica sabendo vai colocar nos comentários palpite. E entre os palpites eles ficam brigando lá. É um povo que briga sem parar. Olha os vídeos na internet, a quantidade de gente que sai no tapa. É no trânsito, é dentro de metrô, é no ônibus. Agora eles eram para brigar dentro de avião. É um barraco atrás do outro. Por que o povo está brigando tanto? Porque para o ser humano é mais fácil odiar que amar. É mais fácil brigar do que levar a paz. É por isso que Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos. Qual é a atitude? O amor aos inimigos. Mas qual é o motivo? Não é exercício maior e melhor dado por São João Crisóstomo para perdoar alguém que te fez mal. Contemple o Cristo na cruz e veja o mal que você fez a Ele pelos seus pecados, e você conseguirá perdoar. Olha o que diz São João Crisóstomo. Se você tem dificuldade de perdoar alguém que te fez mal, contemple primeiro o crucificado e veja o mal que o seu pecado o fez. Então o motivo é Ele, não é a pessoa, que a pessoa talvez nem mereça o seu perdão, mas por causa de Cristo a gente perdoa. A pessoa não merece o seu amor, mas por causa do amor de Cristo
a gente ama. A pessoa não merece que você a trate bem, mas porque Jesus nos tratou bem quando não merecíamos, o motivo é Ele e a atitude é nossa. Quando não há motivo, não haverá atitude. Por isso nós temos muitos cristãos católicos desmotivados, porque não tem o motivo da ação. E qual é o motivo? Jesus Cristo. Então quando ele diz amai os vossos inimigos, e não é tolerar o inimigo, é amar o inimigo, este amor agapau, que ágape significa um amor sacrifício, um amor que dói. E para nós, meus irmãos, tem que ficar muito claro uma coisa: amor para nós, principalmente brasileiro, quando viaja, geralmente eles voltam reclamando. Eles não reclamam dos lugares, eles reclamam das pessoas. Ah, padre, eu fui na Europa, mas o francês, pelo amor de Deus. Ao italiano, o povo grosso. O espanhol nem olha para a cara da gente. O português se acha. Americano, nem comento. É porque o brasileiro, ele é afetuoso, ele é carinhoso, ele é risonho. E principalmente, puxando a sardinha para o nosso lado, tem gente comigo aí, Brasil afora, mas não minto o que digo agora, o mineiro, ele é mais diferente ainda. Você chega em Minas Gerais, você nunca viu a pessoa, conversou ali na borracharia, já vai tomar cafezinho, comer pão de queijo, leva a pessoa para casa e já convida para jantar. Se quiser um banho, eu arrumo a toalha. O mineiro, ele é extremamente acolhedor e é carinhoso. Quando a gente sai de Minas Gerais e alguém pergunta: de onde você é? Ah, eu sou mineiro. Todo mundo: uai, ô terra boa, ô povo bom. É um povo sem frescura, é um mineirês, né? É nós, é nós. Então quando a gente fala de amor, nós brasileiros e nós mineiros, o que a gente entende por amor? Amizade, passear junto, ir um na casa do outro, ficar abraçando, trocando mensaginha, marcando de passear junto, um fica lembrando do outro. Aí você lê esse texto: mas é impossível. Mas como que eu vou ter esse relacionamento com alguém que eu sei que é meu inimigo? Porque existem, meus irmãos, os amigos, os não amigos, os desconhecidos e os inimigos. Esse é o pior, porque o não amigo, você é indiferente. O não conhecido, você é inexistente. Mas o inimigo, ele quer a sua destruição. Então precisamos entender pela palavra o que significa no Evangelho de Lucas a expressão amar os inimigos, para que nós possamos fazer, para que Deus possa nos dar a grande recompensa. E a resposta deste amor agapau, este amor ágape, são os versículos seguintes, que Jesus vai explicar o que significa o amor aos inimigos. E ele vai dizer 3 coisas, e essas 3 coisas nós devemos fazer. Será a nossa ação por causa dele, e alegra o coração de vocês. É possível fazer, não é impossível fazer. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter decisão, você tem que ter espiritualidade. Permita-me ler o texto e a gente volta citando os 3 pontos. Eu estou no versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas. Versículo 27 e 28 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. A vós que me escutais, eu digo. Olha que bonito aqui, ó. É a vós. Ah, pai, mas o pessoal lá de casa não faz isso? É a vós. Ah, mas o pessoal do mundão não faz? É a vós. Meus colegas de trabalho não faz? É a vós. É para fazer quem escuta a Cristo. Quem não escuta a Cristo vai fazer o que eles querem. Aí é vingança, é briga, é falar mal do outro, é fazer mal para o outro, é desejar mal para o outro. Isso aí são eles. A vós que me escutais. Nós escutamos a Jesus, então é para nós a palavra. Eu digo: amai os vossos inimigos. Primeiro, fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Nós temos aqui 2 maneiras de viver. 2 maneiras, não tem 3 não. Semana passada eu falava que para o cristão católico não tem esse negócio de coluna do meio não.
Ficar em cima do muro. Ou mais ou menos. Não. Ou é ou não é. Ou ajunta ou dispersa. Primeira maneira de viver: fazendo bem, falando bem das pessoas e rezando por elas. Segunda maneira de viver: odiando, amaldiçoando e fofocando. Qual é a nossa maneira de viver? Jesus está mostrando que o amor aos inimigos não significa intimidade com os inimigos, não significa amizade com os inimigos, não significa levar os seus inimigos lá para dentro da sua casa para ver filme com pipoca e guaraná. E isso dá bem complicado, porque inimigo, meus irmãos, você trata bem, mas você coloca uma placa: mantenha distância. Oi, padre, onde que está isso? Daqui a pouco nós vamos terminar com isso. A primeira leitura: Davi e Saul. Davi poderia ter vingado, mas não se vingou, mas ele se mantém distante. Cuidado com isso. Cuidado quando você quer ser o mais simpático e começa a conviver com os seus inimigos. Quem não viu, vai lá e veja. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, se não foi ontem, foi anteontem, de um filme feito por inteligência artificial, de um cachorrinho que era amigo de um crocodilo. Vocês viram isso lá? E ele fica na boca do crocodilo. O crocodilo lava a boca, o cachorrinho fica lá. Todo mundo: que lindo, que lindo. Aí o crocodilo vai passear com o cachorrinho no lago. Ele com a boca aberta, o cachorrinho dentro da boca e o jacaré nadando, o cachorrinho lá. Todo mundo: que lindo. Qual que é o final do vídeo? Vocês têm que assistir para saber qual que é o final do vídeo. Lógico, o crocodilo engoliu o cachorro, meu filho. A minha pergunta é: qual o motivo que aquele cachorro tinha para estar na língua do crocodilo? Amor aos inimigos. Esse cachorro é um trouxa, meu filho. O cachorro recebeu o que merecia. Vai ser bobo assim lá na China. Como que você vai conviver com o seu inimigo? A Bíblia diz: o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Você não vai querer vingança, mas você vai se manter na distância segura, amando-o. Amigos do coração, traz para perto. Inimigo, mantém distância, sem vingança, sem maldade. Por ele, fazer o bem, falar bem, rezar. A atitude dele para você: odiar, amaldiçoar e caluniar você. Cada atitude, uma recompensa. A nossa virá do céu. Para ele, se não converter, virá do inferno. Nós cuidemos da nossa, ele cuidará da dele. Atenção, que agora é a parte prática e é o coração daquilo que Jesus quer para nós. Como amar o inimigo? Primeiro, podendo fazer o mal, não fazê-lo. Podendo fazer o bem, realize. Primeira maneira que você ama o inimigo: não fazer mal a ele. Não há discussão aqui. E se possível, ajuda, faça o bem. Essa atitude que Deus espera de nós, em vista do inimigo, aquele que me odeia, é em vista dele, sim ou não? Não. Qual é o motivo para que eu não faça mal aquele que me fez mal? Isso é vingança. E qual é o motivo que eu faça bem? Não é ele, é Jesus Cristo. É por causa do Senhor. Primeiro, podendo fazer o mal, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Segunda maneira de amar o inimigo: não falar mal da pessoa. Gente, isso é próprio nosso. Vamos falar a verdade aqui. A gente tem que trabalhar isso no coração. Mas quando alguém não gosta da gente e faz mal pra gente, e no caso não falar mal de quem fica amaldiçoando a gente tem que rezar mais mesmo. Porque quando a gente fala mal da pessoa, a gente se sente até melhor, né? Porque geralmente a gente fala mal de alguém que nos quer mal para pessoas que nos querem bem. Então o mal feito a mim afeta quem? Quem me quer bem. Aí o pessoal também fica xingando: vagabundo, não sei o quê. Só que a gente não está entendendo como que o mal funciona. Você falando mal da pessoa, e as pessoas que te amam
incentivando, você não está curando o seu coração, está mantendo a ferida aberta e sangrando. Então, a partir de hoje, vamos fazer o possível, na graça de Deus, para não falar mal dos nossos inimigos. Podendo fazer bem, faça. Não pode fazer bem, não faça o mal. E não fale mal. Aí uma pessoa me disse um dia: ô padre, falei, oi, eu não faço mal. E eu não falo mal. Mas eu penso, viu? Não fazer, não dizer, ao invés de pensar mal, rezar pela pessoa. Porque a pessoa para você, ela está te caluniando, ela está mentindo, ela está fofocando. E você está fazendo o quê? Rezando por ela, profetizando bênção por ela. Porque você é trouxa? Porque você é bobo? Porque você não vê a realidade? Não, por causa de Jesus. Então agora você entendeu que amar o inimigo não é conviver com o inimigo, não é gostar do inimigo, não é passear com o inimigo, não é o cachorrinho na boca do inimigo. Amar o inimigo é não fazer mal a ele, e se possível fazer o bem, não falar mal dele e rezar por ele. Lá do outro lado está meu inimigo. Inimigo! Mas eu te amo, cara, eu te amo. Não vou fazer o mal para você, não falo mal de você e estou rezando por você todo dia. Jesus olha para mim e fala: Padre Christian está amando o inimigo dele. E eu não saio com o cara, eu não abraço, não quero nem ver pintada a ouro. Mantenha a distância. Mas eu estou amando se eu não faço mal a ele, se eu não falo mal dele, e se eu tenho rezado por ele, eu tenho por ele o amor agapau, que é o amor ágape, o amor sacrificial. A primeira leitura, e com ela finalizamos, nós temos um texto maravilhoso, que eu gosto muito, do primeiro livro de Samuel, a questão de Saul e Davi. A primeira leitura, ela vem ilustrar ou fundamentar o amor ao inimigo, que é não fazer mal, não falar mal e orar por ele. Saul era um rei que estava prestes a perder a coroa. O profeta Samuel, que elegeu Saul, agora fala para ele: aquele que te deu a coroa, a tomará. Aquele que te fez rei, te abaixará. Então Saul ficava raivoso, pensando quem será eleito rei de Israel. Até que Samuel, ele unge com óleo Davi. No início, Davi e Saul, quem lê Bíblia aí, eles eram o quê? Amigos. Tanto que lá atrás, Davi ainda jovem, veste a roupa de Saul, não consegue nem dar um passo, o peso que era a roupa. Depois, ele vai morar no palácio de Saul. Só, gente, o ser humano, eu vou te contar. Só dar um exemplo, é melhor. Tem uma empresa, todo mundo trabalha no mesmo nível, todo mundo é amigo, até que o dono da empresa diga: tem uma vaga para supervisão, vamos ver de vocês qual que é o melhor. A amizade some na hora. Vamos ver de nós qual que vai subir. Enquanto Saul olhava para Davi e via que Davi era menor que ele, problema nenhum. Quando que o problema começou? Quando as pessoas começaram a elogiar Davi em detrimento de Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul conquistou uma cidade, Davi conquistou 7. Aí Saul começou a olhar para Davi com inimizade. Saul foi se tornando inimigo de Davi. Por quê? Porque Davi estava crescendo. Davi caiu no gosto popular. Davi era ovacionado. E ele sabia, daqui a pouco ele pega o meu lugar. Daqui a pouco ele pega o meu lugar. Então, certa vez, eles estavam num banquete. Do nada, Saul fica de pé, pega uma lança e joga para matar Davi. Davi se desvia, a lança prega na parede. Dali para frente, o que Davi entendeu? Aqui não é lugar seguro para mim. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Aquele que
me fazia o bem, começou a me odiar. Aquele que me bendizia, começou a me amaldiçoar. Aquele que orava por mim, começou a me caluniar. Então eu tenho que me distanciar. Cuidado, viu? Se você convive com pessoas tóxicas, elas vão intoxicar você. Comece a andar com gente que só reclama. Daqui a pouco você está reclamando. Comece a andar com gente que só fala de doença. Daqui a pouco você está doente. Comece a andar com gente mal da vida. Daqui a pouco você está achando tudo ruim também. Porque as pessoas tóxicas nos intoxicam. O que Davi fez? Saul é meu inimigo, mas eu não sou inimigo de Saul. Ele quer me amaldiçoar. Eu vou continuar elogiando-o, porque ele é rei, é ungido de Deus. Ele me odeia, mas eu não quero o seu mal. Ele me calunia, e eu tenho orado a Deus por ele. Esta é a vida de Davi. E o texto que nós ouvimos, Davi, ele tem um amigo, e é bom ter amigos. O amigo dele é o Absai. E Deus, por várias vezes, colocou Saul de bandeja para Davi. Se Davi quisesse, ele não teve uma, ele teve várias oportunidades para matar Saul, porque Saul começou a persegui-lo. A leitura que nós escutamos, quem prestou atenção, Saul, ele desceu até onde ele estava, o deserto de Zif, com 3.000 homens. E qual era a ordem de Saul para 3.000 homens? Mate Davi, e a recompensa será dada. Entendeu? No Evangelho Jesus não fala: se você faz o bem, perdoa, reza, você tem uma grande recompensa. Meus irmãos, se nós do lado de Deus procuramos recompensas no céu, quem serve ao mal está procurando também recompensas no inferno. Porque o diabo, para ter uma alma, ele vai dar para a pessoa recompensas e recompensas. É o cachorrinho na boca do crocodilo. Ele acha que está podendo. Qual que é o final da história? A morte e a perdição. Durante a vida, riqueza, fama, beleza. Pessoas que fizeram pacto com o demônio têm uma vida extremamente atrativa. É o cachorrinho na boca do crocodilo. O que a pessoa não sabe, que o final da história... Por que isso, padre? Porque o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Está na Bíblia. E as pessoas querem fazer amizade com o inimigo. E o demônio é o primeiro inimigo da nossa alma. É por isso que a gente fica com o pé atrás quando um desconhecido quer se aproximar. Imagina que ficar com os 2 pés atrás quando o inimigo quer se aproximar. Ele está querendo alguma coisa. Não é normal o seu inimigo querer conviver com você. Alguma coisa ele está armando. Então Davi vai dizer: eu não odeio Saul, mas perto dele, um cara que coloca 3.000 homens atrás de mim, ele está querendo o quê? E o texto que nós ouvimos é mais uma oportunidade que Deus deu a Davi de mostrar quem Davi era de verdade. Olha para cá, você de casa. Deus é capaz de pegar o seu inimigo e colocar o seu inimigo numa situação delicada, onde você pode ajudar ou acabar de atrapalhar, onde você pode falar bem ou destruir a pessoa, onde você pode rezar por ela ou amaldiçoá-la. E quem que criou essa situação? Deus, porque Ele quer ver qual a sua atitude, se você é capaz naquela hora de amar o seu inimigo. Há um caso antigo que aconteceu em São Paulo, não me lembro o ano, eu não era nem seminarista, mas ficou muito badalado. Um homem que pegou uma jovem no período de carnaval, a estrupou e a matou. E na fuga, a polícia atirou no rapaz. E ele vai para o bloco cirúrgico. E durante ali a operação, chamam o doutor. Uma coisa urgente. A hora que o doutor sai, quem era a moça? Filha dele. E alguém disse: e quem matou a sua filha foi baleado.
e mostrou a foto. A hora que o doutor chega na mesa de cirurgia, quem é o paciente? O rapaz. Só que aqui tem um detalhe. O médico, ele era um homem profundamente temente a Deus. E ele faz a cirurgia, tira o projétil e salva o rapaz. Alguém perguntou para o médico: como que você conseguiu salvar a vida daquele que tirou a vida da sua filha? Ele respondeu apenas isso: porque naquela hora, quando eu olhava para o rosto dele, eu pedi uma graça. Jesus, que eu te veja. Não foi por ele, foi por ele. Amor aos inimigos, neste caso, só é possível num amor extremo a Deus. Que se depender de nós, esse assaltante morreria à míngua, ou ele até faria alguma coisa para ele sofrer ainda mais. E todos lá dentro mereceu. Fez o que fez, recebeu o que recebeu. Faz de manhã, paga de tarde. Jesus vem, meus irmãos, mudar tudo. Ele falou: não, se você olha para mim, e se eu sou o seu motivo, a sua ação será outra. Deus colocou Saul num sono profundo, o general e os soldados, 3.000 homens, num sono profundo. Davi e Abissai vai passando no meio dos soldados, Deus os mantém, todo mundo dormindo. Ele entra na tenda de Saul, olha aí, Saul dormindo, estava desmaiado, né? Sozinho, a lança de Saul fincada no chão, perto da cabeça dele, e uma bilha de água. Aí chega Abissai: Davi, Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Eu vou cravá-lo em terra com essa lança, e não será preciso um segundo golpe. Com um golpe só, eu transpasso o coração do vagabundo. O que Abissai queria? Vingança. Davi respondeu: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ele me persegue, ele me amaldiçoa, ele quer me matar, ele quer me fazer mal, mas eu não o farei mal aos olhos de Deus, porque ele é rei, ele foi ungido. Davi poderia ter feito mal e não fez. Davi, quando tinha a oportunidade de falar de Saul, todos falando mal, Davi não falava. E Davi todos os dias elevava uma prece para que o Deus de Israel tocasse o coração de Saul. É o que Jesus disse no Evangelho. Davi pega a bilha d'água, Abissai pega a lança. Aí aqui tem o que eu gosto de falar, né? Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe. Olha aí, inimigo, meu filho, você fica, mas você ama, não fazendo mal, não falando mal e orando. Hora que o sol nasceu, Davi deu aquele grito lá do alto: Saul! Levantou todo mundo, é o Davi. Aí Saul: é agora, é para matar, é para matar. Hora que Saul olha na tenda, cadê a lança dele? Cadê a minha lança, general? Cadê a lança do rei? Cadê a lança do rei? Davi: tá aqui, ó. Você estava dormindo e eu estive dentro da sua tenda. Peguei a lança apenas como um sinal. Eu poderia ter te matado e eu não te matei. É para te provar, Saul, que você quer o meu mal, mas eu quero o seu bem. O que acontece com Saul? Ele cai de joelhos e começa a chorar. Eu estou perseguindo alguém que nunca me fez mal. Mas aí, depois que Saul dorme no outro dia, vão matar Davi. Ele é meio difícil, né? Um coração meio duro. Mas aí tem outros casos na história. Mas o certo é que Davi provou a sua bondade para Saul. Mas olha para o padre aqui. Hora que Davi levanta a lança, todo mundo achou que ele estava mostrando a lança para Saul. Mas eu tenho certeza, Davi mostrava a lança para quem? Para Deus. Olha aqui, Senhor,
Eu tive a oportunidade e pela fidelidade a ti eu não fiz. Ele merecia morrer mesmo, mas por tua causa eu poupei a vida dele, que é o teu ungido. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver. Nós temos na igreja dois tipos de cristão, de católico. Nós temos o católico Abissai e o católico Davi. O Abissai, mesmo estando servindo a Deus, ele procura vingança. O Davi, ele procura o perdão. Então amar os inimigos não é conviver com eles, não é estar na boca deles, não é estar ao alcance deles. Porque Davi confiava em Deus, sim ou não? Claro. Então ele poderia ficar lá dentro da tenda mesmo. Acorda aí, vagabundo. Aí Saul acordaria. Aqui ó, eu tô com a lança aqui ó, eu podia ter te matado, não matei. E Davi não matou. Aí Saul não matou não, então eu te mato. Seja bom, mas não seja bobo. Porque o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Quem é a nossa proteção? Deus. A recompensa já começa agora. Então, meus irmãos, qual é o dever da semana? Aprender a amar os nossos inimigos de 3 maneiras. Primeira, podendo fazer o bem, faça. Podendo fazer o mal, não faça. Segunda maneira, não fale mal da pessoa. Podendo elogiar, elogie. Podendo criticar, não faça. Terceira maneira de amar os inimigos, oração. Reze por esta pessoa todos os dias, pedindo que Deus mude esse coração. E se você tiver ainda alguma dificuldade, faça o contrário do que o médico fez. Na hora da cirurgia, o médico olhava para aquele assaltante e ele via o rosto de Jesus. Um exercício bom é você pegar o seu crucifixo e colocar no rosto de Jesus o seu inimigo. Fica mais fácil de você não fazer mal, não falar mal e rezar por ele. Jesus disse no Evangelho: Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Deus dá o sol de cada dia para bons e maus. Deus concede o ar que nos mantém vivos para os bons e os maus. Por que nós ficamos selecionando se é ou se não é? A nós uma recompensa eterna, a eles a consequência de suas ações. Continuemos, meus irmãos, rezando, fazendo bem, não falando mal, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós com bons olhos e nos conceder a sua graça e a sua bênção. Não tenha dúvida, o que é impossível para os homens não é para Deus. Peça ao Senhor a graça de amar os inimigos e esta graça lhe será concedida. Que Nossa Senhora, a mãe da soledade, que viu seu filho morrendo na cruz e conseguiu perdoar os algozes, que ela também nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu, amar os que nos fazem mal, rezar por eles, para que a nossa recompensa seja grande quando o Senhor um dia nos chamar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o pior barulho, meus irmãos, e vocês hão de convir com o Padre, o pior barulho não é o que entra pelo ouvido, é o que está dentro de nós. É o barulho dentro de nós, é a inquietude dentro de nós, é a tempestade dentro de nós, é a tristeza, o pensamento que não para, mente acelerada, ansiedade, preocupação, medo. Então a gente não vê as coisas de Deus assim. Deus, Jesus está falando, o reino de Deus é como a semente, ela vai germinando. Você olha para a terra, você não está vendo nada, mas lá embaixo tem vida, tem raiz, está germinando, está crescendo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que está conosco agora ao vivo da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 11º domingo do tempo comum, e o Senhor nos faz um convite a olharmos para este mundo com esperança e confiança. Deus nos conduz à felicidade
plena. Meus irmãos, já disse algumas vezes e repito, para os que estão aqui, para os que estão em casa: acorda enquanto há tempo. Felicidade sem Deus tem data de validade. Felicidade sem fé tem início, meio e fim. E o final não é nada bom. É preciso encontrar o sentido da nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caminho, verdade e vida. Nós cantamos tão bonito hoje o Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Vamos repetir isso? Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecer. Como é bom agradecer. Repita. Como é bom agradecer. Você é uma pessoa agradecida? Na sua boca tem um muito obrigado. O Deus lhe pague. Gratidão. Como é bom agradecer. Como é ruim reclamar. Como é ruim reclamar. A pessoa que agradece, ela alegra o coração de Deus. A pessoa que reclama, além dela não alegrar o coração de Deus, ela atrai coisas ruins para a sua vida. Se você quiser uma receita, e eu lhes dou aqui a receita pronta para atrair coisas ruins para a sua vida, para atrair verdadeiras desgraças na sua história, seja uma pessoa que reclama. Fica olhando a pessoa que reclama lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, como que a vida dela é mais difícil, como que as coisas para ela são mais agarradas, como que a coisa não anda para ela. Só que ela reclama, ela atrai a coisa ruim e ela reclama dizendo: não falei que não ia dar certo? Não falei que para mim é mais difícil? Não falei que a minha vida é mais complicada? E ela não vê que é a reclamação. Como é bom agradecer. Como é ruim reclamar. Como é bom agradecer o Senhor. Como é ruim reclamar da própria vida. Jesus, ele, como um sábio, como um rabino, ele gosta muito de enigma. Enigma. Não sei se você, no seu tempo de escola, tinha isso. Quando eu estudei na Escola Estadual de Itaúna, da minha 5ª série até o 3º contabilidade. Na época era científico, 2º grau, né? E tinha uma revistinha, eu não me lembro o nome da revista, mas toda a última página era o enigma da esfinge. Aí eu tinha uma professora que ela sempre colecionava esse enigma e de vez em quando ela punha no quadro de aviso. A menina ficava doida, né? A gente ia, lia o enigma e ficava tentando resolver. Ela colocava numa semana e ela dava o resultado na outra semana. Às vezes acertávamos, às vezes passávamos longe. Mas o que é o enigma? É um ensinamento oculto. Ele não é revelado. Você conta sem contar. Você fala sem falar. Você ensina sem ensinar. Jesus, ele pregava por parábolas. No Evangelho de Marcos, Marcos insiste muito que Jesus não falava abertamente. Ele ficava jogando enigmas. Na Bíblia, a palavra enigma é equivalente a parábola, que pobremente traduzido por história. Não era uma história, era mais do que isso, era uma parábola. E qual é a intenção da parábola? Fazer pensar. Se Jesus falasse as coisas abertamente, as pessoas podiam receber aquilo com superficialidade. Não, Jesus fazia o que o Império Romano, o que o judaísmo não gostava, levar as pessoas a pensarem. Às vezes, o discurso de Cristo é aberto, às vezes é enigmático. Para o Evangelho de Marcos, sempre enigmático. Ele vai contar o sentido só para os 12. É assim que termina o Evangelho. Jesus só falava por meio de parábolas, mistério, enigma. Mas quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo. E no Evangelho de hoje, Jesus conta 2 parábolas. A primeira é de simples assimilação, como a segunda. Jesus vai dizer que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Ponto final. A única coisa que cabe ao ser humano é espalhar a semente. O que é espalhar a semente? É falar de Jesus, é convidar as pessoas para a igreja, é dar o testemunho cristão, é viver uma vida de santidade, é buscar a virtude, é espalhar semente.
Aqui não se fala sobre o cuidado com o terreno, tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos, tirar pedras, colocar adubo, virar a terra. Não se fala nada disso. Não se fala sobre as intempéries do tempo, granizo, chuva, vento, seca, alagamento. Não se fala nada disso. A única coisa que Jesus fala, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Jesus é o primeiro a semear. Ele semeia pela palavra. Ele vai dormir. Quem vai dormir? Quem espalhou a semente. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, a semente vai crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. É o mistério de Deus. O que Jesus está ensinando para nós? Que por mais que o mundo pareça estar perdido, por mais que você veja as coisas cada dia piores, nós como cristãos, como católicos, como seguidores de Jesus, podemos dizer assim: nós não estamos vendo, mas a semente está germinando. O reino de Deus está crescendo. Só que Deus, ele tem uma qualidade que o mundo não gosta mais. Deus, ele é muito silencioso. Ele é misterioso, ele é oculto. E nós vivemos uma época de muito barulho. Ontem mesmo, estava à tarde fazendo visita a uma senhora enferma, ali perto da Praça do Santuário, Santo Antônio. A hora que eu saía da casa dela, passou uma moto, mas no grau. Aí o neto dela falou, eu falei: nossa, mas que altura! Ele falou: sabe o que é isso? Eles tiram o abafador, eles compram a moto e eles tiram para fazer ainda mais barulho. Ou seja, quanto mais barulho, mais legal. O negócio tem que escrachar. É um mundo que nós estamos. Quantas vezes você ouve, isso eu não entendo, né? Eu posso ser bobo, eu sou, mas eu não entendo certas coisas não. Pessoal aqui de Divinópolis, estou falando que eu moro aqui, eu vejo de vez em quando o pessoal no centro, com umas caminhonetes grandes, deve ser para chamar atenção para caminhonete, né? Um carro melhor, um som estridente, mas alto, mas quase que balança a janela da sua casa. E você nota, meu filho, o pessoal que faz isso, eles não querem escutar música alta. Porque quem quer escutar música alta, coloque o foninho e põe no talo. A pessoa ficar surda, é problema dela. Não. Ela não quer escutar. Ela quer que você escute, ou que você veja que ela está escutando, ou que você olhe que ela está passando. Mundo barulhento, moto, som. Não sei na sua família como é, mas na família de muita gente só funciona no grito, no berro. É o pai gritando de um lado, é a mãe gritando do outro, é os filhos gritando do outro. Então a gente acostuma com um mundo muito barulhento. Tudo é muito barulhento, tudo é muito alto. E Deus, ele vai no silêncio. Ele vai no silêncio. É uma história que um abade levou um monge para uma floresta e falou com ele assim: o que você está ouvindo? Ele falou: estou ouvindo um passarinho cantando, estou ouvindo um lobo uivando. Não. Isso aí todo mundo ouve, mas preste mais atenção. Estou ouvindo a brisa nas folhas, o vento na grama. Não. Eu quero mais. Estou ouvindo ao longe uma cachoeira e o som de águas. Mais. Depois de muito tempo em silêncio, ele disse: estou ouvindo a floresta que cresce em silêncio. Aí o monge disse: agora você está preparado. Você está ouvindo o que somente aqueles que calam por dentro escutam. E o pior barulho, meus irmãos, e vocês hão de convir com o padre, o pior barulho não é o que entra pelo ouvido, é o que está dentro de nós. É o barulho dentro de nós, é a inquietude dentro de nós, é a tempestade dentro de nós, é a tristeza, o pensamento que não para, mente acelerada, ansiedade, preocupação, medo. Então a gente não vê as coisas de Deus assim. Deus, Jesus está falando, o reino de Deus é como a semente, ela vai germinando. Você olha para a terra, você não está vendo nada, mas lá embaixo tem vida, tem raiz, está germinando, está crescendo. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou.
olhe como que a parábola de Jesus é inteligentíssima. O que cabe ao homem? Semear e colher. O que cabe ao homem? O início e o fim. Todo o meio cabe a Deus. Todo o processo cabe a Deus. A nós a esperança orante. É por isso que na parábola de Jesus, ele não diz, ele acorda e vai dormir, é dia e noite. Não, ele faz o contrário, ele dorme e acorda. Não é acorda e dorme, ele dorme e acorda. Não é dia e noite, é noite e dia. Por quê? Eram os dois momentos de oração no templo. Porque à noite, às 18 horas, já era o outro dia. Para o judeu, o dia não começa à meia-noite, começa às 18 horas. Mas já é o outro dia sem luz, porque ele vai ficar 12 horas no escuro, das 18 horas às 6 da manhã. Aí começa o novo dia, que já começou às 18. Por isso noite e dia, por isso dorme e acorda. São os dois momentos de oração crucial na vida do judeu. Hora que o dia está indo e hora que o dia está chegando. E a oração é sobre o quê? Agradecer. Como é bom agradecermos ao Senhor. A hora que o dia está indo embora, ele agradece o dia que viveu. Quando o sol está nascendo, ele agradece o dia que vai viver. Então este é o ciclo. E para aquele que ora, para aquele que agradece e para aquele que acredita, você não sabe, mas Deus está germinando coisas novas na sua vida. Quando eu era estudante de teologia em BH, algumas vezes nós fomos ao Palácio das Artes ver lá alguns espetáculos, tudo muito bonito, né? O que eu mais gostei foi a ópera Aida, do Egito, né? É longa, lindíssima. E tem cavalo, tem aquelas colunas enormes do Egito, tinha Anubis, aquela coisa toda. O que a gente não sabia, e hoje eu sei porque eu assisti, de vez em quando vinha um tenor, uma soprano cantar. Então eles iam cantando, eles chegavam na frente do palco, nos encantava com a sua voz, aí a cortina fechava. E ele cantava, aí passava soldados, né, e pessoas com balaio, você ficava encantado com aquilo. Quando ela estava no fim do canto, a cortina voltava a se abrir. Só que quando a cortina abria, tinha um mistério revelado. Qual é o mistério? O cenário tinha mudado. A gente não vê que a cortina de veludo fecha. Por que a cortina fecha? Porque o pessoal está mudando o cenário. Era o palácio de Faraó, aí aparece uma praça, aí aparecem as pirâmides, etc. Eu tomei isso para a minha vida. Ah, meus irmãos, quando na nossa vida uma cortina se fecha, não é para você ficar triste, nem em depressão e nem ficar preocupado. Tenha certeza, Deus está mudando o cenário. E quando a cortina se abrir, tudo estará melhor do que antes. Até lá, dorme, acorda, noite e dia, oração. Você não está vendo, mas escute o que o padre está falando. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Deus está fazendo na vida de todos nós. Noite, dia, dorme, acorda. Quando você assustar, tem flor, tem fruto e tem colheita. Jesus está ensinando como que o reino de Deus, ele acontece. Não é porque nós não estamos vendo que Deus não está trabalhando. Não é porque nós não conseguimos pegar no reino que Deus não está realizando. A segunda parábola, a gente só entende indo à primeira leitura. Então eu vou à parábola e vou à primeira leitura. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34. A segunda parábola é: com que poderemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. É a menor semente, né? Menor semente. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O final é feliz. Como a primeira parábola, o final é feliz. Para nós hoje, rapidamente, qual seria a interpretação desta parábola sem olhar o texto originário, que é a primeira leitura? A interpretação seria: Deus pega coisas mínimas para realizar o seu plano.
Deus precisa da nossa fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, para que daí ela cresça. O sentido está certo, e a interpretação não está errada. Mas para você entender o impacto desta parábola há 2000 anos atrás, você precisa entender a cabeça do judeu de 2000 anos atrás. Porque quando você vai ao livro do profeta Ezequiel, que é o profeta da esperança, ele fala de um império, de um reino de Deus, de algo que vai acontecer, não como um grão de mostarda. Na cabeça do povo da antiga aliança, o reino de Deus seria grande e maior que o reino da terra. Por isso, na primeira leitura, ele não fala de grão de mostarda. Ele fala de quê? De cedro. Toda vez que o Antigo Testamento fala de cedro, ele está falando de grandeza, de poder. É o símbolo do império. Tanto que nós ouvimos no Evangelho: o justo crescerá como a palmeira. Palmeira cresce para cima. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano, grandioso. A casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Imagina você, um judeu do primeiro século, esperando a realização do reino de Deus. Você quer um reino de Deus grandioso como cedro. Naquela época, quando alguém queria abençoar alguém, um sacerdote, por exemplo, lá do templo de Jerusalém, o sacerdote abençoava as pessoas. Além da bênção de Araão, ele dizia que você cresça como um cedro. Você levava um bebezinho, o sacerdote abençoava. Que neném bonitinho, que ele cresça como um cedro. Eu estou abrindo aqui um negócio, que esse negócio cresça como todo mundo gostava. Cedro, alto, grande. Eu fiz uma pesquisa, porque eu não sabia de cor, né? Mas eu li aqui, que o cedro, ele chega entre 30 e 40 metros de altura. Imagina o tamanho de uma árvore de 40 metros de altura. Cresça como... Aí vem Jesus. O reino de Deus eu sei, como cedro. Não. É como um grão de mostarda. É como uma sementinha plantada. Falta de graça. A gente sempre achou que era um cedro. Jesus vai mostrar que coisas grandes, que são grandes, é uma evidência. Mas coisas insignificantes, que se tornam grandes, é graça. Se você pega uma pessoa muito inteligente, e ela fala 4, 6 línguas, tem PhD, dá aula em grandes universidades, você não se assusta, porque ele é muito inteligente. E aquele que é muito inteligente, muito fará pela sua inteligência. Agora, se você pega um Pedro da vida, um Tiago, um Mateus, pescadores, sem cultura, Mateus, o larápiozinho dos impostos, e você vê Jesus trabalhando naqueles homens, e os 12 de ontem, hoje a nossa fé é mais de 1 bilhão de católicos. Você nota que Deus, ele não pegou o grande para fazer coisa grande, ele pegou o grão de mostarda para fazer coisas grandes. Aí o milagre ainda maior. Tem uma historinha, lembrei agora, essa nem estava programada não, mas é boa. Conta-se que um ateu chegou perto de um padre, para acabar a fé do padre, sabe? Falou: padre, vem aqui. O padre: pois não, eu não creio em nada, mas eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que Moisés abriu o mar vermelho e atravessou a pé enxuto aquele povo todo? O padre: é verdade. Pois é, padre, eu estudei e eu estive lá. O senhor sabia que há uma época do ano em que o mar ele recua um pouco e há um caminho no meio do mar que a água não passa de 60 centímetros? O padre: não me fale isso. Então o senhor vê que o milagre da Bíblia não é o padre. Meu Deus, o meu Deus é mais poderoso do que eu pensava. O ateu: ai padre, como assim? Meu filho, porque na Bíblia fala que são 2 paredões de água. Para destruir um exército egípcio com 2 paredões de água é fácil. Agora, para afundar o faraó e o exército com 60 centímetros de água, Deus é mais poderoso do que eu pensava. Então veja, para a pessoa que crê, ela enxerga o milagre até para aquele que não crê. Então Deus trabalha no pouco,
no pequeno, e os milagres são grandiosos. Aqui, meus irmãos, nós temos a mostarda, ela chega a 1,5 metro. Um pé bem grande de mostarda chega a 3 metros. E olhe lá, 3 é muito. O cedro chega a 40 de altura. Jesus não compara o reino de Deus com o cedro, mas com mostarda. E nós temos, no capítulo 31, anote aí, Ezequiel 31, 1-9, depois você leia, falando a respeito do cedro, que até no jardim do Éden, no paraíso, as outras árvores tiveram inveja do cedro. Aqui nós precisamos ir a Santo Agostinho. Ele vai dizer que se o reino de Deus é a semente de mostarda, quem seria o cedro? Seria o próprio Cristo. Ele que é grande e se fez pequeno. Ele que é Deus, cedro, mas se fez um de nós, um grãozinho de mostarda. Eu fico vendo, gente, a gente não pode falar demais não, só a gente cria inimizade, né? Eu fico vendo um pessoal com o nariz em pé e falando assim, essa frase eu acho muito feia. Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Tinha até um cara assim, prepotente, né? Chegou no guichê de uma companhia aérea, fez falta de educação com a moça, e a moça foi treinada para isso, ela ficou só olhando para ele. Ele foi e falou com ela assim, você sabe quem eu sou? Ela falou assim, como é? Você sabe quem eu sou? Um minutinho só. Ela foi e ligou o microfone do aeroporto. Senhores passageiros, eu estou aqui no guichê 4 da Companhia Azul Interlines. Está na minha frente um senhor que não sabe quem ele é. Se houver nesse aeroporto alguém que o conheça, favor, você está brincando comigo? Não, o senhor perguntou quem eu vou, eu não tenho a mínima ideia. Se o senhor não sabe, eu que vou saber. Gente, tirou na elegância, né? Então Jesus, ele sabia quem ele era. E as pessoas precisam entender quem elas são. Há um vídeo muito bom na internet para você passar para quem se acha. Vá na internet e pesquise assim, o tamanho da Terra no sistema solar e no universo. Aí aparece uma casa, aparece do alto a cidade, o estado, o mundo, o sol. Aí vai aparecendo assim, ó, meu filho, não somos nós que somos um grão de mostarda. O planeta Terra é um grão de mostarda, dependendo do tamanho do universo. E a pessoa se acha. Ela se acha muito importante. Ela se acha o centro do universo. Jesus, que era o grande cedro, ele se fez pequeno e se fez um igual a nós. Nós vimos a nossa eucarística, igual a nós em tudo, menos no pecado. Em Ezequiel 31, 1-9, eu faço questão de ler porque é um poema. É maravilhoso. Não está no folheto, mas preste atenção. Ezequiel 31, 1-9. E sucedeu no 13º mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza? Olha que bonito. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, grande, de ramos formosos, sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águias o fizeram crescer e habitaram nela. As águas o irrigaram. O abismo, olha aqui, o abismo o exaltou. O abismo tinha inveja do cedro. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele envia os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Entendeu onde Jesus tirou? Foi daqui. Ele vai dizer que a semente mostarda, quando cresce, ela vai acolher também as árvores, as aves. Então não interessa se é cedro ou se é mostarda, a finalidade é cumprida, que é acolher as aves, que somos nós, né? Fariam ali os seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos. Todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Olha o tamanho dessa árvore, hein? Assim era formoso a sua grandeza, na extensão de ramos, porque a sua raiz estava junto às águas. Lembram do Salmo número 1? De Davi
Davi conhecia esse texto. Feliz o homem que teme o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas correntes. Ela não murcha, dá fruto no tempo devido. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As vaias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele em formosura. Formoso fiz com a multidão dos ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha que coisa, hein? Todos olhavam para o cedro e tinham inveja dele. Jesus, que era o cedro, se fez pequeno. E nós que somos pequenos, nos achamos um cedro, né? Nós que somos a sementinha de mostarda, nos achamos um cedro. O reino de Deus não se parece com aquilo que nós esperamos. Quando você fala de rei, olhe como são os reinos da terra. Eu estava vendo ontem no Instagram, eu não sei assim acompanhar o que é, mas alguma coisa aconteceu na família real britânica, que ontem eles viraram notícia de novo. Aí estava lá na sacada, o rei, etc. Aí você vê assim, uma suntuosidade extrema. Muitos cavalos, muitos soldados, muito veludo, muita pompa. Esses são os reinos. Quando Jesus fala para Pilatos, eu sou o rei. Pilatos, sabe aquela olhada? A gente não deve dar essa olhada, e recebê-la é pior. Não devemos olhar assim, mas se alguém nos olha assim é pior. Você já ouviu a pessoa quando você fala alguma coisa e a pessoa olha para você assim, ó? Como que chama esse olhar? Ele me olhou? De alto a baixo, né? Igual alguém me contou que entrou numa loja muito elegante, num shopping muito elegante, na capital mineira, e a pessoa tem, mas ela não é muito elegante. Então quando ela entrou, ela começou a olhar as coisas assim. Aí veio a moça que trabalha na loja, toda maquiada, né, de salto alto, tudo arrumadinho, né? Ela chegou e falou assim: boa tarde, senhora, errou a loja? Ela falou assim: não, eu estou vendo, talvez eu compre algo. Ela falou que a atendente fez para ela assim, ó. Você olhou de cima a baixo, falou: quem é você para comprar? Ela falou que não comprou de pirraça. Ela me olhou de alto a baixo, eu não comprei. É como se você olhasse para Deus e perguntasse assim: como que Deus me olha? Como que o mundo nos olha? Como que Pilatos olhou para Jesus quando disse: eu sou rei? É assim que Pilatos fez, ó. Estou vendo o seu reinado. Estou vendo o seu reinado. É porque o mundo nos olha de alto a baixo. Deus que está no alto, Ele nos olha de baixo para o alto, que é nós estamos embaixo, mas nós não somos de baixo. Esse é o segredo. Nós estamos passando por uma experiência aqui embaixo, mas o meu local não é aqui embaixo. Eu não nasci para ficar aqui embaixo a vida toda. Tanto que a gente nasce, tem a vida, e um dia nós vamos para o alto, corações ao alto, buscai as coisas do alto. Aí sim nós seremos altos como os cedros do Líbano, pela santidade de vida. Que para alcançar as coisas altas eu preciso ter altura e estatura de Cristo. O reino de Deus não se parece com os reinos da terra. Ele é um mistério. Só que ele tem um poder que o mundo também não conhece. Qual é o poder? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz altos, que nos faz cedros, que nos faz buscar as coisas do alto. Olha como que com Deus, meus irmãos, a coisa é diferente. Você de casa, está me acompanhando? Está acompanhando o raciocínio? Com Deus funciona assim: eu sou fraco. Aí Deus vai dizer: então você é forte. Não, eu não preciso de Cristo, não. Eu sou forte. Aí Deus diz: nunca esteve tão fraco. É o contrário. É por isso que na segunda leitura está escrito assim. Perdão, é na primeira leitura. Deus nos compara a árvores. Aí no versículo 24 ele diz: e todas as árvores do campo saberão que eu
sou o Senhor. Não importa qual é a árvore que você é, eu sou o Senhor. Eu abaixo a árvore alta e eu elevo a árvore baixa. Eu faço secar a verde e eu faço brotar a seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos, você pode rezar ao Senhor assim: oh meu Deus, eu estou me sentindo uma árvore tão baixinha, eu não estou tendo alegria, eu não estou tendo satisfação, a minha fé é tão pequena, eu não consigo. Deus olha para você, Ele te faz crescer, porque quem te faz crescer não é a sua força, é o mistério, é a graça. Eu tenho sido uma árvore seca. A depressão seca a pessoa, o luto seca a pessoa, a ansiedade, o pânico seca a pessoa. Senhor, eu estou me vendo hoje uma pessoa seca. Ela é capaz de fazer brotar a vida. Agora cuidado quando você se acha muito alto ou muito verde, porque Ele abaixa o alto e seca o verde. Ou seja, nós estamos nas mãos de Deus. Devemos confiar na sua providência. É como se o anjo, parafraseando Ezequiel, falasse com Maria. Quem faz a comparação não sou eu, o cardeal Cantalamessa. Como se o anjo falasse com Maria assim: Maria, tu és uma árvore frondosa, por isso bendito o fruto do vosso ventre. Então ela é uma árvore, é a nova árvore, que teve a primeira árvore do pecado, que é do jardim do Éden. Maria é a nova árvore. É como se Gabriel falasse com ela assim. E Deus manda lhe dizer, Maria, que a árvore alta Ele abaixa, a árvore baixa Ele eleva, a verde Ele seca, e a seca Ele faz brotar. Maria não se compara a árvore alguma. O que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Parafraseando Ezequiel, eis aqui a árvore do Senhor. Ele que faz. Ele pode me fazer diminuir, Ele pode me fazer crescer, Ele pode me fazer secar, Ele pode me fazer florir. Eu não tenho vontade não, faça a tua vontade. Bonito isso. Eu nunca tinha comparado este texto com Maria. Tinha que ser Cantalamessa, né? Aí ele faz assim, ele fala um floreado sobre que quando nós colocamos na presença de Deus, se coloque como você é, e Deus fará o que você precisa. Talvez Ele não fará o que você deseja, mas Ele fará o que você precisa, porque Deus é quem faz. Não somos nós que fazemos, Deus é quem faz. A igreja, se você olha para a igreja hoje, ela não se parece um cedro do Líbano, ela se parece com a mostarda. Se fosse cedro, ela seria apenas nobre, mas aí nós não estaríamos nela, porque nós somos pecadores. Então o que significa uma igreja mostarda? Uma igreja que tem santos, mas que tem pecadores. Aí você precisa, para onde você vai olhar? Você olhará de cima a baixo? Ao olho, de cima a baixo? Ou você olhará de baixo para cima? Eu vou te dar exemplos, rapidinho. Aquele que olha a igreja de cima a baixo, ele diz: eu não vou à igreja, está cheio de gente lá invejosa, cheio de fofoqueiro, gente que vive uma semana de qualquer jeito e vai à missa no domingo. Eu não vejo vantagem neste povo. O padre mesmo está no altar, não faz a metade do que ele prega. Eu vou rezar em casa mesmo. É que ele está olhando de cima para baixo. Mas quando você olha a igreja de baixo para cima, você começa a encontrar com São Tomás de Aquino, com São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, São João Paulo II. É a mesma igreja. Há um movimento de desce e há um movimento que sobe. Há um movimento de pecado, mas há um movimento de santidade. Para onde que eu tenho olhado? As catedrais medievais são uma pregação viva. Quem já foi à Europa, qualquer catedral medieval é uma pregação viva. Você vai numa igreja durante o dia, você chega por fora assim, ó, elas são pesadas. Elas não são pintadas, não é? Naquela época não usava pintura como hoje. Elas são de pedra, ou de um cimento bem calcado, elas são escuras. Agora que elas estão reformando a Notre Dame, né? Mas ela era uma escura, pesada. A Duomo, lá de Milão, uma igreja pesada, né? Várias catedrais de Roma, escuras, pesadas. Você olha a igreja por fora, você fala: nossa, bem que Jesus falou, que pé de mostarda, hein? Misericórdia. Aí você entra na igreja, tudo claro, vitrais, as luzes dançam
dentro das catedrais. Pássaros ali habitam, tudo muito limpo, tudo muito bonito, tudo muito claro. Qual é a lição que nós tiramos das catedrais medievais? A beleza da igreja só vê quem a vê por dentro. Se você olha para a igreja por fora, ela é um pé de mostarda. Mas quando você faz parte da igreja, você vai dizer, mas esse pé de mostarda sempre foi um cedro do Líbano. Porque eu não posso olhar para um João Paulo II, para um Tomás de Aquino, e dizer que ali a graça de Deus não abundou e superabundou. É isso, meus irmãos, que nós somos chamados neste domingo, não somente a olharmos, mas a praticarmos com a nossa vida. Se você tem algo na sua vida, por menor que seja, Deus vai trabalhar nesse grãozinho de mostarda. Atendi uma vez uma família, não é de Divinópolis, mas que estava com uma filha pré-adolescente na ACOM, fazendo tratamento de câncer. Eles mudaram para cá porque não estava, a menina ficava, ela não mora aqui, mora em uma cidade menor, ela estava ficando extremamente desgastada. Então os pais alugaram um apartamento ali perto de São Judas e a menina foi atendida ali na ACOM. E num belo dia, eu era padre ainda, Nossa Senhora Aparecida, o médico que estava acompanhando chamou a família. Falou, olha, vocês têm fé? A mãe falou assim, eu tenho fé. Então reza, é só pela oração. Quantos por cento? O médico, quantos por cento para minha filha ir para Deus? O médico, eu não vou dizer por cento, mas se fosse, é uns 99%. Quer dizer, ela já estava desenganada. A mãe falou assim, então é 99, o médico, é 99. Olha essa mulher. A mãe falou para o esposo, para o pai dela, nós temos esperança ainda. O pai dela, como que você fala isso com uma notícia dessa? Nós temos 1%. Se fosse 100%, mas nós temos 1%. E olha o que a mulher disse, Deus precisa apenas do meu 1%. E eles danaram a rezar. E a família fazendo oração, eles iam na missa da família toda quarta-feira. Um belo dia, eles estão na missa, com ao lado uma adolescente de touca, uma roupinha mais fechada, ela de luvas, uma sonda. Eu falei, não é possível que a menina, eu não sabia o nome dela, mas na minha cabeça eu falei, é a 99%. E a mãe falou, não padre, é o meu 1%. A menina fez o tratamento, recebeu o diagnóstico de cura, cabelinho cresceu, voltou para a cidade, está desenvolvendo. Não estou falando que é só isso, mas eu estou falando o quê? Na sua vida, qual é o seu 1%? A sua esperança última. Deus precisa apenas de um grão de mostarda. As coisas crescem. Deus é capaz de elevar a árvore baixa e é capaz de fazer florir a árvore seca. Precisamos acreditar que Ele quer plantar dentro de nós um grande cedro, que é a nossa fé. Por fora, nós podemos parecer com um grãozinho de mostarda, frágeis, pequenos, mas nós podemos ser grandes aos olhos de Deus pela nossa fé, pela nossa esperança, pelo nosso amor. Não pense, meus irmãos, que Deus Ele vai lidar conosco como Ezequiel. Há muitos de nós que queríamos uma palavra dessa. Você será grande como cedro, a árvore mais invejada do paraíso. Aí vem Jesus. Não se ocupe com isso. Você é um grãozinho de mostarda. Ô Senhor, mas é a menor de todas as sementes? É. Mas se você esperar o mistério, se você confiar na ação de Deus, você se tornará a maior de todas as hortaliças. Assim como os pássaros vêm no cedro, eles virão também a ti. É a imagem da nossa igreja. Gente, tem mistério maior do que os 7 sacramentos? Eu sei que às vezes eu fico assim até entusiasmado demais, Mas eu sou encantado com a nossa igreja, porque eu sou padre. Eu pego uma criança no batismo, um neném, tá aí com a mamãe, chorando, mamando, uma criaturinha de Deus, tão bonitinha. Eu levo-a para a pia batismal, jogo água na cabeça, passo o santo óleo, ela sai da igreja filha de Deus. Ela sai da igreja com um sinal na sua alma. Olha como que Deus é simples. Uma aguinha na cabeça, uma fórmula trinitária, um ministro, e acontece um milagre. É um mistério. Meu irmão, você quer mistério maior?
do que um padre pecador como você, mas que recebeu da igreja, de Cristo, o poder do perdão do pecado? Você quer mistério maior do que você ir até o padre? Padre, eu vim me confessar, eu estou em pecado mortal. Você fala ali o seu pecado, o padre ouve, te dá um conselho, você reza o ato de contrição, eu te perdoo, ide em paz. Se você sai da igreja naquela hora e é atropelado, é céu direto. Você está no estado de graça. Uma coisa tão simples, o padre só tem que escutar, e só tem que rezar e fazer assim, Você está arrependido? Tá. É um mistério, a gente não sabe explicar, não. Tem mistério maior do que o sacramento do Santo Crisma. Um jovem que quer ser católico pela própria voz, ele participa de uma missa, ali se reza pedindo para ele o Espírito Santo. O bispo vai pegar um óleo bento, vai fazer um sinalzinho da cruz na testa, recebe por esse sinal o Espírito Santo de Deus. Amém. A paz esteja contigo também. Dá um abraço. Pronto. Era só isso? Pensei que para receber o Espírito Santo era assim. Há um mistério aí. Você está entendendo os grãos de mostarda? É tudo muito simples, é tudo muito pequenino. As pessoas esperam coisas grandiosas, não é? Veja o sacramento, por mais bonito que seja, né? Que eu acho muito bonito, o sacramento da ordem. Quando o rapaz veio ser ordenado padre, tem todo o rito, e levanta, e deita, e muda de roupa, unge a mão, recebe o vinho, recebe a Bíblia, etc. Mas uma coisa totalmente extraordinária, aquele homem igual a vocês em tudo, hora que ele é ordenado sacerdote, sobre ele paira um mistério de abençoar, de aconselhar, de consagrar. Mistério maior que a Eucaristia não há. Pão e vinho, coisas tão simples. Pão e vinho. Nós os pedimos, ó Pai, santificai este pão e este vinho, para que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor. Tomai, comei, tomai, bebei. Pronto, está pronto. A Eucaristia, Jesus vivo, coisas simples. Uma pessoa doente, falecendo, ou que vai passar por uma cirurgia muito difícil, ou que está muito doente, o sacramento da unção, simples. O padre reza ali o ritual, põe a mão na cabeça do doente, passa óleo na testa e na mão. Quantos falecem? Estava esperando apenas um padre lá. Quantos desenganados voltam à vida normal? Meus irmãos, nós estamos vivendo na era da semente de mostarda. Coisas que parecem pequenas, sem importância, simples, mas que se você cultivá-las no coração, vão se transformar na maior de todas as hortaliças. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no mistério. Deus trabalha na simplicidade. Se você vê os sacramentos da igreja, por mais belos que sejam, o ritual dos sacramentos, ele é muito simples. O sacramento que ficou do matrimônio, gente, se não fizer uma pregação, se o padre tiver com horário, né? Ele celebra um casamento bem feito em 20 minutos. E o que aconteceu ali? O início de uma família. O marido e a mulher se unem em Deus. Olha o poder que existe num matrimônio. É apenas um dizer para o outro: eu te aceito, eu te recebo, eu quero, é de livre e espontânea vontade, eu quero ser fiel, eu me abro aos filhos, estou aberto à vida. Eu te recebo como meu marido, como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus que vos chamou esse propósito, vos leve à perfeição. Pela autoridade a mim confiada, eu vos declaro marido e mulher. Nessa hora se forma uma aliança eterna com Deus. Simples, um matrimônio, um sacramento simples. Os sacramentos, eles são simples, mas eles transferem a graça de Deus, o poder de Deus que o mundo não conhece. O poder que o mundo conhece é dos canhões, é das bombas nucleares, é do poder bélico. Isso aí não nos interessa. O nosso poder é o Espírito Santo, é a graça de Deus, é a palavra de Cristo, é a força da igreja. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha, deixa essa palavra cair no seu coração. Apresente para Deus a sementinha de mostarda que nós somos. Nós somos tão pequenos, mas apresente para Deus a sua fé. Apresente ao Senhor a sua esperança, o seu amor. E acredite, você não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus, Ele está agindo de maneira misteriosa na vida de todos nós. Ele está mudando o nosso cenário. Quando você assustar, as cortinas se abrirão e tudo se fará novo. E Ele
quem renova todas as coisas. Não queiramos ser grandes como cedro, mas nos tornemos aquilo que somos, uma pequena semente de mostarda. Mas o que vale é que nós fomos plantados pelo Senhor. Foi o Senhor que nos plantou. E se Ele começou em nós uma boa obra, Ele haverá de levar-nos à perfeição. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, e que esta palavra de hoje nos dê um gás. Porque se você prestou atenção no que o padre pregou, você tem gás até a virada do ano, amém? Só com essa palavra aqui, você já vai até 31 de dezembro. Eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Eu não estou sentindo, mas Deus está trabalhando. E olhando aquela semente que germina, você pode dizer com toda a autoridade: Deus não demora, Deus capricha. Deus não está demorando. É porque tudo que é de Deus germina em silêncio. Quanto a gente vê, é porque a obra já está pronta. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, é como uma semente semeada. E no céu seremos na presença dele como cedros do Líbano. Este é o mistério. Se vivemos por ele, pautemos a nossa vida nas coisas do alto, aonde o Senhor está. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.